Olá pessoal, como vai? Todo mundo tranquilão? É o seguinte, vamos dar continuidade aqui em nossas aulas e hoje eu vou trabalhar um pouco com vocês aqui uma aula rápida dentro de zoologia sobre poríferos e quinidários. Então nós estamos falando dentro do reino animal, filo dos poríferos e filo dos quinidários, belezinha? Aqui no primeiro slide aqui está a imagem para vocês do nosso grande amigo Bob Esponja, né, tentando caçar aí uma água-viva. É só para a gente poder fazer uma alusão aí para a gente entender que quando eu falo de poríferos, eu estou falando das esponjas, e quando eu falo de quinidários, eu tenho como um dos mais conhecidos as águas-vivas, ok? Mas vamos seguindo. Galera, dentro aqui do filo dos poríferos, como eu já comentei contigo, que são as esponjas, tá aqui nossas amigas esponjas aqui, tá? Que são as mais, que são os representantes desse filo. São animais que são muito simples, são animais que são filtradores, tá? São animais que apresentam uma característica de serem assimétricos, significa que eles não têm uma forma muito definida. Quando se faz um corte nesse animal, a gente observa que tem partes com características diferentes. Algumas espécies podem apresentar uma simetria radial, que é quando a gente faz um corte no animal, a gente percebe que várias partes dele têm características iguais, como, por exemplo, se eu pegar uma estrela do mar, se eu fizer um corte nela, todas as pontas dela, né, têm características iguais. Então, eu vou chamar isso de uma simetria radial. Estou falando isso de uma forma bem básica aqui, bem rápida para nós, tá bom? Como eu falei, são os animais mais simples que tem, eles não apresentam tecidos verdadeiros, ok? Então, não tem nenhum tipo, as suas células não têm uma organização tecidual. Não tem cavidade digestória, a digestão dos poríferos ela é exclusivamente intracelular, dentro de uma célula. O nome porífero vem justamente pelo fato dos seus organismos apresentarem poros, e esses poros vai fazer com que a água entre no animal. Já já vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Eles são animais aquáticos, tá? Tanto de ambiente marinho como de água doce, mas predominantemente marinho. Eles são sésseis na fase adulta e móveis quando está no estágio larval dele. O que significa dizer que ele é séssil? Significa dizer que ele é fixo, que ele é fixo ao substrato, que ele é fixo ao local onde ele se encontra, beleza? Aqui tem uma imagem aqui, galera, de um porífero aqui, um plano, um padrão corporal aqui geral dos poríferos. Deixa eu me colocar aqui no canto de cima, que acho que é melhor, que não vai atrapalhar, exatamente. Então, o que acontece? Aqui, gente, nós temos aqui um porífero, ele apresenta, galera, essa cavidade aqui, que nós vamos dar o nome de átrio ou espongiocele. Não é uma cavidade digestiva. É uma cavidade, gente, onde a água vai entrar através dos poros esses que são feitos, né, através dessas células chamadas de porócito, que é por onde a água entra. Quando a água entra através desses poros, ela chega nessa cavidade chamada de átrio espongiocele, e aí ela vai sair através de um orifício chamado de ósculo. Não é boca nem nada. Aqui é um orifício por onde vai sair a água aqui. O que vai fazer com que ocorra um movimento para essa água entrar e sair são movimentos dos flagelos que está aqui presente nessa célula muito importante, que é a célula chamada de conócito, tá? Já vou falar especificamente só sobre ela. Veja bem, aqui eu tenho o epiderme, que a gente vai chamar de pinacoderme do animal, aqui mais externamente, formado por células chamadas de pinacócitos, tá bom? Entre aqui essa região da pinacoderme e aqui onde está os conócitos, aqui na parte de dentro, esse meio que está aqui, esse espaço, a gente chama de mesoílo. É um espaço que é composto por água, proteínas. Dentro desse mesoílo eu vou encontrar algumas outras células, como, por exemplo, os amebócitos, que são células muito interessantes, porque têm várias funções, e elas são células que são totipotentes, significa dizer que ela tem a possibilidade de se diferenciar em outro tipo de célula do animal, correto? E ela ainda pode participar da distribuição dos nutrientes para o animal, ela pode ajudar no processo de fagocitose, né? E automaticamente está relacionado, obviamente, com a nutrição do animal, tá? Aqui também, nessa parede aqui, eu vou encontrar esses tipos de células, que são estruturas rígidas, que são as espículas, que vai ajudar na sustentação do corpo. Eu posso ter espículas de sílica, espículas de calcário, posso ter espículas que contenham fibras de espongina, e aí vai permitir com que a esponja tenha uma consistência mais macia, vamos assim dizer, que pode ser utilizado no banho também, tá? Então, isso são características das células que estão presentes aqui na estrutura corporal, no padrão básico de um porífero.
Seguindo aqui, como eu falei para vocês, tem aqui um exemplo de uma célula dos nossos coanócitos. Gente, coanócito é uma célula que, ao fazer esse movimento dos flagelos, ele gera a corrente de água que entra e sai, né, do animal, mas aqui também ele consegue absorver partículas. Então, água com partículas alimentares vão entrar nesse flagelo, vai rolar a digestão intracelular, porque lá dentro ele vai conter lisossomos, tá? E ele vai formar vacúolos digestivos. E aí o conócito, ele é a célula que ele está relacionado com esse processo de digestão inicial. Veja que logo aqui junto ele está um amebócito, porque, como eu falei no slide anterior, esses amebócitos eles também participam do processo de digestão. Então, eu volto a falar, a digestão das esponjas, ela é uma digestão exclusivamente intracelular, tá bom? Então, coanócito, uma célula muito importante das esponjas que a gente tem que se ligar. Seguindo aqui, veja bem, as esponjas, elas apresentam padrões corporais das estruturas dela. Então, eu tenho esponjas mais simples, que é o tipo ascon, a gente pode chamar que é um padrão asconoide. Eu tenho aqui o tipo sicon e aqui eu tenho o tipo leucon. Então, eu tenho o padrão asconoide, siconoide e leuconoide. O tipo ascon é aquele padrão simples do slide que eu mostrei anterior, né? Onde já passa pelo poro, já vai cair direto na cavidade do átrio. Beleza? E aí sai pelo ósculo. Já no tipo siconoide, gente, ele tem alguns poucos de câmaras por onde essa água vai passar, ela demora um pouquinho mais até ela chegar, atingir o átrio e sair pelo ósculo. Quando eu chego na forma mais complexa, que é a forma do tipo leucon, que são os leuconoides, o que eu vou ter? Eu tenho câmaras, tá? Tenho canais, onde essa água ela vai, obviamente, passar por muito mais tempo por esses canais e, obviamente, vai permitir com que o animal ele consiga absorver mais nutrientes, tá tudo bem? Ele passa mais tempo, nutrientes não, partículas, para ele realizar a digestão e, consequentemente, absorver nutrientes. O fato é que a forma do tipo leuco permite com que ocorram animais mais complexos, né, por esponjas de um porte até um pouco maior do que as outras, justamente porque ele tem uma maior eficiência nessa filtração da água e, consequentemente, a absorção dessas partículas para que ocorra o processo de digestão intracelular, beleza? Então, tipos estruturais de esponja, tipo ascon, tipo silcon, tipo leucon. Estamos partindo do mais simples para o mais complexo. Ascon, silcon e leucon, perfeito? Seguindo. Como que as esponjas se reproduzem, já que elas são animais tão simples assim? Primeira coisa, gente, as esponjas elas não apresentam gônadas sexuais para poder produzir gametas, porque elas realizam reprodução assexuada, como vocês estão vendo aí, mas também realizam reprodução do tipo sexuada. Então, nessa reprodução assexuada que vocês estão vendo na tela, é aquela reprodução onde não vai gerar variabilidade genética, os indivíduos que surgem são idênticos. Um tipo é o brotamento, onde aqui está aqui, ó, uma esponja, forma-se um broto, esse broto desloca-se do corpo dela, cai no chão, fixa ao substrato e desenvolve-se o que no novo indivíduo. Esse indivíduo aqui, gente, ele é igual a esse indivíduo aqui, tá? Então, aconteceu um brotamento, que é a reprodução assexuada. Algumas esponjas, gente, de água doce, elas podem realizar uma reprodução que a gente chama de gemulação. O que significa isso? Quando o ambiente em que essa esponja está vivendo, ele acaba um ambiente que está um pouco difícil da esponja sobreviver, por exemplo, a água estiver muito fria, alguma coisa nesse sentido, essas esponjas ela tem como característica ela armazenar substâncias nutritivas, digamos assim, por exemplo, dentro de células do amebócito, e ao redor desse amebócito ocorrer a produção de como que eu posso dizer, uma substância mais resistente, né, que nós vamos formar aí para poder proteger essas substâncias nutritivas que foram armazenadas, obviamente, com as células dela, que são os amebócitos. Então, aqui a gente observa que aqui dentro fica armazenado e produz essa substância, essa membrana resistente que vai proteger. O que vai acontecer? Formou uma gêmula quando acontece isso. Quando o ambiente voltar a ser um ambiente favorável, correto? Essa gêmula, essa membrana acaba sendo degenerada, e aí eu vou ter o quê? Se vocês observarem aqui, ó, gêmula liberando os arqueócitos, que ao cair num substrato, eles vão se fixar e desenvolver
em novas esponjas. Lembrando que isso aqui é um processo de reprodução assexuada, portanto, não havendo variabilidade genética. Brotamento nasce um broto, gemulação forma-se uma gêmula, uma membrana resistente contendo células que isso é feito quando o ambiente ele está desfavorável para o desenvolvimento da esponja, mas quando o ambiente ele volta a ter uma condição favorável, ela vai, obviamente, liberar esses arqueócitos e aí eu vou ter o surgimento de novas esponjas. Vocês podem encontrar em alguns livros também a questão da fragmentação que ocorre em algumas esponjas, tá? Dentro aí da questão de reprodução assexuada. Acontece que as esponjas, elas sim têm um alto poder de regeneração. Então, se eu pegar uma esponja, fate ela em 10 pedaços, cada pedaço daquele vai surgir uma esponja nova, tá bom? Também gerando esponjas que são geneticamente idênticas, tá? Na questão da fragmentação. Mas, as esponjas também, gente, elas podem realizar reprodução sexuada. Existem algumas espécies, gente, que são monóicas, ou seja, são hermafroditas, apresentam os dois sexos em um indivíduo só, e existem espécies que são dioicas, que apresentam sexos separados. Esponjas, elas não apresentam gônadas, não apresentam estruturas que vão produzir gametas, tá? Como, por exemplo, nos animais, podem ter testículos e ovários, mas o que vai acontecer? Aquelas células, como os amebócitos, por exemplo, elas podem se diferenciar dessas células reprodutoras. Então, o que vai acontecer? Um indivíduo do sexo masculino, ele vai mandar espermatozoide para um indivíduo do sexo feminino. Tudo bem? Se é um tipo de reprodução sexuada, vai acontecer a fecundação entre o espermatozoide e o óvulo. E a partir daí, pessoal, o que vai acontecer? Vai ser liberado uma larva. Aqui é o momento onde a gente encontra dentro dos poríferos uma forma que não é fixa, uma forma que é livre, né? Então, aqui é um tipo de larva chamado de anfiblástula. Os poríferos, eles não chegam a apresentar a formação de folhetos embrionários, né? Isso é uma coisa que tem que se lembrar lá da embriologia, né? Então, ele não apresenta nenhum dos folhetos embrionários, nem ectoderma, nem endoderma, nem mesoderma, nem nada. Como eu falei lá no início, os poríferos, eles nem têm organização tecidual. Então, antes de chegar na forma de gástula, por exemplo, eu já tenho a formação do indivíduo. Então, essa larva, ela se fixa ao substrato, sofre metamorfose, e aí eu vou ter o desenvolvimento o quê? De um novo indivíduo. Vai ter o surgimento de uma nova esponja. Nesse caso aqui, houve variabilidade genética, porque há uma reprodução sexuada, e houve a união de um gameta masculino, que é o espermatozoide, com um gameta feminino, que é o óvulo. Tudo bem? Então, as esponjas, gente, eles são esses animaizinhos simples, tá? Que são exclusivos de ambiente aquático. Tudo bem? Lá no Bob Esponja, apresenta ele como uma esponja de banho, para a gente fazer uma alusão à esponja, mas vocês puderam ver nas imagens aí que não tem nada a ver com a esponjinha lá do desenho. Beleza? Vamos seguir, então, falar de quinidários. Quinidários são um dos representantes que nós mais conhecemos. São as água-vivas, a gente pode encontrar alguns corais. Isso aqui é um água-viva, é um quinidário chamado de caravela portuguesa, tá? É muito comum pessoas que já teve oportunidade de conhecer o mar. Algumas pessoas tiveram a infelicidade de ter sofrido algum acidente com isso, porque uma das características dos quinidários é eles liberarem uma substância que tem uma característica tóxica, que vai causar uma irritação muito grande na pele da gente e que também vai servir, por exemplo, para algumas espécies poderem predar. Mas já já eu falo um pouco melhor sobre isso, tá bom? Vamos falar das características gerais dos quinidários. Então, a maior parte aqui deles agora é de simetria radial, diferentemente do que a gente viu nos poríferos. Algumas espécies podem ser assimétricas. E o que acontece agora? Uma novidade que tem que lembrar lá da biologia. Aqui, nos quinidários, eles são os primeiros organismos a apresentarem, gente, tecidos verdadeiros. Então, ele se desenvolve após a blase, chega até a fase de gástula. E aí ele consegue formar o que? Os dois folhetos embrionários, que é o endoderma e o ectoderma. Isso aqui já está presente nos quinidários, tá bom? Possui uma cavidade digestória, chamada de cavidade gastrovascular, o gastrocele, tá bom? São de Blas, como eu falei, né? Apresentam ectoderma e endoderma.
Habitat aquático, predominantemente marinho, pode encontrar algumas espécies também em água doce. Eles são sésseis, de um padrão corporal chamado de pólipo, que eu já vou mostrar a imagem para vocês, mas eu já adianto que aqui é um pólipo, aqui é uma hidra, e eles são móveis em um padrão corporal chamado de medusa. Aqui no caso tem uma água viva. Então, sésseis na fase de pólipo e móveis na fase de medusa. Porém, algumas... Nossa, deixa eu apagar isso aqui. Porém, algumas hidras, gente, pode apresentar esse movimento aí, tá? De dar uma espécie de uma cambalhota e conseguir fazer pequenos deslocamentos. Pode acontecer em algumas hidras, pode acontecer isso, tá bom? Mas lembrando que as fases de pólipo é séssil, ou predominante séssil, vamos assim dizer, né? E a fase de medusa é móvel. Por quê? Porque, no caso, algumas hidras podem fazer esses movimentos dando cambalhota. Beleza? Vamos seguindo. Digestão intracelular e extracelular. Como eu falei, aqui eu tenho uma cavidade digestória já. Então, inicia-se essa digestão extracelular e depois vai terminar na digestão dentro das células. Não tem sistema respiratório, a troca é por difusão, passagem de mais concentrado para menos concentrado, né? Então o oxigênio pode entrar através da superfície corpórea do animal. Não tem sistema circulatório, também não tem sistema excretor. O sistema digestório, gente, ele é incompleto, tem boca, mas não tem ânus para poder, né, dos processos da digestão. Tem um sistema nervoso já com neurônios, com sistema nervoso de forma difusa, espalhado pelo corpo do animal, tudo bem? E tanto é que é isso que, por exemplo, nos tentáculos de algumas águas vivas, é o que vai, esse sistema nervoso é o que vai detectar esse sistema sensorial e fazer com que ele possa lançar aquela célula que eu falei lá anteriormente, que é muito importante para eles, que vai causar irritações na sua presa ou em quem esses tentáculos deles encostarem, que são células chamadas de quinidócitos, tá? Mas já eu falo mais. Aqui o padrão corporal, para a gente poder ver na morfologia, tá bom? Então, olha bem, ó, forma de pólipo, forma séssil, então ele tem os tentáculos, tem a boca e tem a cavidade gastrovascular. Já a forma de medusa, tem aqui a estrutura da medusa todinha aqui, a boca, cavidade gastrovascular e os tentáculos. Aqui nesses tentáculos, podemos encontrar, galera, essa célula aqui, que é o quinidócito, o quinidoblasto, onde ele vai conseguir lançar um filamento que tem aqui dentro dele no corpo de uma possível presa nesse animal, se ele for, obviamente, predar, tá? Então, como eu falei, a digestão, ela é extracelular e intracelular, tá? Porque ele tem a boca e a cavidade digestória dele. Aqui, se eu for observar aqui, tirar essa camada aqui, ó, a gente pegou essa imagem e ampliou. O que eu vou ter? Eu vou ter essa epiderme, essa parte mais externa, com essas células sensoriais, que são esses quinidócitos, tudo bem? Eu vou ter aqui essa região da mesogleia, onde eu vou encontrar células nervosas no corpo do animal, e vou ter aqui a parte da gastroderme, onde eu vou ter o que? Essa célula muscular digestiva, que vai ajudar no processo de digestão intracelular, tudo bem? Então, a digestão começa na cavidade gastrovascular, mas eu tenho essa célula que vai ajudar no processo de digestão. Eu quero que vocês façam tenham atenção especial para essa estrutura presente neles, que são o quinidoblasto, tem esses quinidócitos aqui. Veja bem, aqui está a imagem do tentáculo, pegamos essa imagem aqui, ampliou, perceba que aqui eu tenho essa estrutura. O que vai acontecer? Lá dentro dessa estrutura eu vou ter um nematocisto que está embebido, né, que tem aqui esse filamento, está embebido por uma substância tóxica, uma substância urticante. E bem na ponta aqui tem uma estrutura chamada de quinidocílio, que é como se fosse um gatilho. O que acontece? No momento que uma estrutura encosta nesse quinidocílio, esse quinidocílio aqui, gente, ele é um gatilho, ele desarma, ele arma, que é na realidade, né? E faz com que esse filamento saia e penetre na superfície corporal daquilo que vai atingir. Um animal desse aqui, por exemplo, ele pode predar pequenos peixinhos, né? Então, imagina um ser humano, que é um animal maior, geralmente vai causar aquela irritação, aquela queimação na pele da gente, correto? Se é um animal pequeno, até paralisa aquele animal e através dos tentáculos ele vai fazer o que? Ele vai engolir aquele animal e vai predar. Aí vai começar a digestão extracelular e depois a digestão intracelular. O fato é que no momento que
esse quinidócito ele é disparado, ele é substituído por outros quinidócitos. Tudo bem? Gente, existem algumas espécies, lá no final eu vou falar da espécie específica, que pode sim matar uma pessoa, pode ser letal, tá? Mas dependendo da quantidade também, mesmo de espécies que não são letais, mesmo da quantidade de filamentos desses que penetrar no corpo de um indivíduo, pode causar um choque anafilático e levar a pessoa à morte também, tá? Acidentes dessa natureza que chega a óbito não é algo comum com animais mais simples desses. Mas algumas espécies que tem, principalmente lá na costa da Austrália, podem ser mortais, tá bom? Vamos lá. Então, eu estou falando do filo dos quinidários, mas ele, então, quem lembra lá é reino, filo, classe, né? Dentro lá da taxonomia. Então, classe, eu vou ter essas 3 classes. Hidrozoa, que são os hidrozoários, cifozoa, que são os cifozoários, e antozoa, que são os hidrozoários. Nós temos aqui os representantes mais comuns de cada um. Hidra, caravela portuguesa são hidrozoários, cifozoários são águas-vivas, antozoa, que são os antozoários, são coral e anêmona do mar. E aí o que vai acontecer? Os hidrozoários eu encontro tanto formas polipóides como formas medusoides. Água-viva, perdão, cifozoários é predominantemente a forma medusoide das medusas, já os antozoários eu encontro ele exclusivamente na forma de pólipos, beleza? Aqui está a imagem para a gente ver, tá vendo dos hidrozoários? Eu tenho aqui a caravela portuguesa, tenho uma hidra, caravela, forma de medusa, natante, hidra, forma de pólipo. Eu tenho aqui o cifozoário, né, que aqui as águas-vivas aqui, né, com seus sifões e faz aqueles movimentos assim para poder nadar. Eu tenho aqui os antozoários, está mostrando para a gente a anêmona do mar e está mostrando aqui para a gente corais, tá? Recifes de corais que são formados. A reprodução, gente, dos quinidários, também pode acontecer da forma assexuada como da forma sexuada. Aqui tem uma particularidade na forma sexuada que eu vou falar com vocês. Mas também aqui pode acontecer o brotamento, mesmo esquema lá da esponja, nasce um broto, esse broto cai, fixa e desenvolve uma nova hidra. Aqui está um exemplo aqui de um broto de uma hidra aqui, ó. Tá vendo? Eu posso ter também uma estrobilização, que é um pólipo, ele pode começar a liberar estróbilos, que podem ser forma de medusa. Essa estrobilização aqui é uma fase assexuada, que a gente vai perceber que vai entrar aqui, ó, quando a gente for estudar alguns ciclos, não, o próximo ciclo, perdão. Aqui está mostrando ainda a reprodução sexuada que uma hidra pode fazer. Então, macho manda espermatozoide para fêmea, tudo bem? Fecunda o óvulo, e aí forma, aqui na fase de blasto, aqui, ó, essa fase. Isso aqui sai da fêmea, fixa ao substrato e desenvolve em uma nova hidra. Isso aqui é uma reprodução sexuada. Gera variabilidade genética. Aqui é uma reprodução sexuada onde a gente observa que acontece o que a gente chama de metagênese, alternância de gerações. Eu tenho um pólipo que ele começa a liberar medusas, né? Liberam medusas assexuadamente. E aí essas medusas, eu tenho medusas machos e medusas fêmeas, vão liberar ovos, vai liberar espermatozoide, vai acontecer a fecundação, vai ter uma larvazinha chamada de plândula, que vai fixar no solo e vai formar o quê? Uma nova estrutura, uma nova colônia aqui de pólipos, tá? Ó, outro esquema aqui também, tá vendo? Ó, eu tenho uma medusas machos e fêmeas aqui, né, águas-vivas, produziu a plândula, fixou, formou um pólipo. Ó, o pólipo aqui, ó, começou de forma assexuada, liberar essas larvazinhas chamadas de éfiras, que se transformam em medulas jovens e até desenvolvem um tamanho adulto. Então, na reprodução sexuada aqui, a gente observa que algumas espécies podem fazer o que a gente chama de alternância de gerações ou metagênese, que é o quê? Nós observamos que dentro do ciclo reprodutivo, eu tenho tanto uma fase sexuada, que eu estou vendo aqui, como uma fase assexuada. Então, portanto, os quinidários, né, as águas-vivas, as hidras e etc., eles podem ter tanto reprodução do tipo assexuada, brotamento, ou da forma sexuada, sendo que algumas espécies na forma sexuada apresentam alternância de gerações, que é uma fase sexuada, tendo união de gametas,
e para completar esse ciclo, uma fase assexuada, que aqui no caso ainda é o nome o quê? De estrobilização, quando libera-se estróbilos para continuar o ciclo reprodutivo. E aí, gente, nós temos a questão das esponjas, olha lá, vai eu com esponja, dos quinidários, que ele também tem uma importância ecológica. Se eu pego, por exemplo, os recifes de corais, que formam, né, grandes barreiras, o maior recife de coral que tem fica na costa australiana, barreira gigante, mais de 2.000 quilômetros, se não me engano, de continuidade, ele é um ambiente ideal para que outros organismos possam ali sobreviver. Então, é um local que tem uma alta produtividade biológica, tem uma biodiversidade muito grande naqueles ambientes onde tem recife de corais. E também eles são bioindicadores, tá? Geralmente, quando está muito quente, a água começa a ficar muito quente, ou pode conter alguma substância tóxica, por assim dizer, esses recifes, uma das características deles, eles começam a morrer, começam a perder a sua coloração. Então, ele acaba sendo um bioindicador também, tá? Daquele ambiente. Mas um local, então, um recife de coral, ele é um grande ambiente para que muitas espécies possam ali se reproduzir, possam ali viver. Então, ele permite uma grande diversidade biológica, uma grande biodiversidade. Perfeito? E aí, em relação à importância médica, por exemplo, aqui está a caravela portuguesa, que eu falei para vocês que quando a gente entra em contato com esses tentáculos delas aqui, aqueles quinidosos podem disparar e aí nos queimar, né? Causar queimaduras, como assim dizer. E também tem essa espécie aqui que ocorre no litoral da Austrália, que pode ser letal, né? Essa Chironex fleckeri. Deve se pronunciar assim, não me recordo agora, tá? O fato é que tem também essa importância. Geralmente é comum banhistas, né, terem acidentes com a caravela portuguesa. Beleza, galera? Então, diporíferos e quinidário é isso, são dois filos tranquilos a gente poder entender. Por favor, não confunda coanócito, que é lá do porífero, com quinidócito, que é dos quinidários. Perfeito? Obrigado, um abraço, pessoal. Valeu, por favor, fique em casa.